olá trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade aqui em mais um precedente do Supremo Tribunal Federal. E esse é para você que adora direito tributário. Pessoal, será que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta? É isso mesmo, pessoal, não vai ser um julgado fácil para a gente, não é mesmo? Antes da gente adentrar propriamente na controvérsia, que o Supremo teve que decidir, vamos entender certinho o que se trata o ICMS. É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Trata-se de um imposto estadual, ele é da competência dos estados. Aliás, pessoal, é por meio do ICMS que os estados eles conseguem arrecadar a maior parte dos tributos, dos impostos, das receitas que eles são devidas. Então, a gente sabe que o Estado ele pode instituir, além do ICMS, o IPVA e o ITCD. Só que é no ICMS que eles conseguem concentrar a maior parte das receitas necessárias aí ao custeio de todas as suas despesas. Pessoal, interessante observar também que o ICMS, embora ele seja um imposto de competência estadual, ele não prescinde, aliás, ele necessita ser tratado por meio de uma lei complementar federal. Então a gente tem a Lei Candir, que é a Lei Complementar número 87 de 1996, e é ali que a gente tem a instituição da base de cálculo, a instituição dos fatos geradores, das alíquotas, tudo certinho, bonitinho, para evitar aí conflito, para evitar aí que os estados federados eles não acabam criando o que a gente chama de guerra fiscal, que aliás acontece. A lei complementar ela buscou evitar esse tipo de situação, mas na prática a gente sabe que acontece. Então, se o ICMS do estado de Goiás estiver mais em conta, é possível que as empresas de Minas elas mudem a sede dos seus estabelecimentos para o estado de Goiás, só em função do ICMS ali estar um pouquinho mais barato, Então a gente tem a lei complementar que busca evitar esse tipo de situação, mas na prática a gente sabe que acontece, pessoal. É o que a gente chama de risco, risco para o pacto federativo. Porque, em regra, em via de princípio, os estados eles não deveriam concorrer, eles não deveriam competir quase que se fosse aí num pleno regime de concorrência em função desses recursos. O pacto federativo, na verdade, ele pressupõe uma isonomia, uma igualdade. Não seria interessante para ninguém que os estados eles começassem a participar desse tipo de guerra fiscal. Mas na prática acontece a guerra e na prática isso é ruim, porque os estados acabam arrecadando menos do que eles poderiam arrecadar. Porque eles começam a baixar a alíquota, eles começam a falar, o estado de Goiás fala, não, eu vou diminuir aqui a alíquota, pode vir para cá, dona empresa. Vem para cá que você vai ser feliz. Só que na prática o estado está deixando de arrecadar o mais receita do que ele poderia. Pessoal, trouxe aqui para vocês uma diferenciação entre finalidade fiscal e extrafiscal. A maior parte dos tributos eles são vocacionados a angariar receitas. Aqui a gente tem uma finalidade propriamente fiscal. Mas em alguns casos, pessoal, o que a gente tem são finalidades outras, É claro que o tributo, o imposto, ele está sim vocacionado a conseguir receita, a conseguir dinheiro aí para o ente federativo. Só que além dessa finalidade, é possível que por qualquer tipo de outra razão, o ente federativo adote uma política fiscal de acordo com o seu interesse. Por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação são impostos sempre lembrados quando a gente fala de finalidade extrafiscal. Vamos supor que está faltando arroz aqui no Brasil, Todo mundo gosta muito de arroz e tá faltando, A gente está com um desabastecimento dessa mercadoria no país. É possível, pessoal, que a União ela zere a alíquota do imposto de importação do arroz para permitir que a mercadoria estrangeira ingresse no país. Por outro lado, se tivesse, por exemplo, a gente tivesse com superabastecimento de arroz, seria possível aumentar a alíquota aí do imposto de importação para dificultar a entrada dessa mercadoria no Brasil. Então é isso, pessoal. Essa quando a gente trata de finalidade fiscal, finalidade extrafiscal, a gente está querendo dizer simplesmente que a finalidade extrafiscal ela vai além do que simplesmente obter recursos para os entes federativos. Pessoal, o ICMS ele é um tributo real, na medida em que ele incide objetivamente sobre mercadorias, sobre serviços. Ele não é um tributo pessoal, como por exemplo, a gente tem o imposto de renda. Na verdade, o imposto de renda,
você tem um imposto, né, que incide propriamente na renda de uma pessoa física. A gente tem o IRPJ, né, o imposto de renda sobre pessoa jurídica, mas nesses casos a gente teria impostos, né, que na verdade seriam pessoais e não real. Os melhores exemplos de impostos reais, pessoal, é o IPVA, que incide sobre a propriedade de veículo automotor, e o IPTU, que incide sobre a propriedade, né, de imóveis territoriais urbanos. O IPVA é da competência dos estados, o IPTU é da competência dos municípios. Pessoal, o ICMS também é um imposto não cumulativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que, por exemplo, pensa aqui numa cadeia de produção. O que você recolher de ICMS numa determinada operação, isso vai ser abatido da quantia que você vai recolher na operação subsequente. Então vamos supor que você compra uma mercadoria e ali você paga R$2 a título de ICMS. Quando você for vender essa mercadoria e você tiver que pagar, por exemplo, R$5 a título de ICMS, aqueles dois que você já pagou, isso vai ser abatido, você na verdade só vai ter que pagar R$3 a título de ICMS. Então, quando a gente fala em imposto não cumulativo, isso quer dizer aí que você não vai ter que ficar recolhendo o valor integral em toda e qualquer operação aqui. E isso, pessoal, num contexto, né, de cadeia de produção. Não pense numa operação isolada, pensa que você está comprando para revender, que aí a gente vai conseguir idealizar certinho esse exemplo. Pessoal, a gente já compreendeu o que é o ICMS, agora vamos descobrir o que é essa tal de CPRB, né, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Pessoal, é uma contribuição, então está vocacionada. Aliás, pessoal, antes de entrar nesse ponto, quando a gente fala de contribuição, vocês já podem deixar bem claro que é competência da União. A única contribuição que não vai ser competência da União é justamente a contribuição sobre na verdade, a contribuição que incide que os próprios entes federativos eles podem instituir para custear o serviço próprio, né, o regime próprio de previdência social dos seus servidores. Mas aqui a gente tem uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, em regra, a competência da União, e ela está vocacionada ao custeio da Previdência Social. Pessoal, ela foi instituída por essa lei, a Lei 12.546 de 2011. Só que o que é importante dizer aqui? A Lei 13.000, teve uma lei de 2015, né? E aqui eu tomo a liberdade de não mencionar o nome da lei, pessoal, porque a gente já está trabalhando aqui com um caso extremamente específico, né? E essa lei, a 13.161 de 2015 que eu trouxe aqui no slide de vocês podem ficar despreocupados, isso aqui não vai ser objeto de cobrança corriqueira de vocês em provas. Pessoal, essa lei, o que ela trouxe pra gente, né? Ela tornou esse regime da CPRB um regime opcional. Então a pessoa ali que está trabalhando, que tem uma empresa, ela tem a possibilidade de recolher, né, a contribuição patronal ou optar pelo regime da CPRB. É um ou outro, né? Ele vai ter que fazer um planejamento fiscal para verificar certinho qual dos dois que é mais vantajoso. Galera, então o que acontece? A pessoa já tinha, o caso concreto é o seguinte, o cara já tinha optado pelo regime da CPRB, né, pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Ele não gostaria que o ICMS fizesse parte da composição dessa receita bruta dele, né? Porque o ICMS, em regra, ele compõe sim essa base de cálculo. Ele não gostaria que o ICMS fizesse isso, porque, claro, né, ele estava sendo onerado mais do que ele deveria, né? Conforme a opinião dele e dos seus advogados. Então isso bateu no Supremo e o Supremo teve que decidir se o ICMS compõe ou não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O que o STF decidiu, pessoal? O STF decidiu que é perfeitamente possível, sim, que o ICMS faça a composição da base de cálculo da CPRB, né? E foi um julgado, pessoal, decidido sobre repercussão geral. Então vocês têm que ter atenção, com certeza os concursos que cobram tributário com um nívelzinho de dificuldade um pouquinho a mais, como concurso de procuradoria, concurso de juiz federal, tem que ter atenção sim com esse julgado. Então é possível que a CPRB ela incida sobre a receita bruta já computado o valor do ICMS e inclusive de outros tributos. E agora vamos descobrir o porquê que o Supremo decidiu dessa forma. Vocês lembram que a gente já trabalhou aqui que desde 2015 esse regime da CPRB é um regime opcional? Pois é, pessoal. Então o empregador, né, o proprietário da pessoa jurídica, ele vai ter que tomar cuidado, porque se ele decidir ingressar, se submeter a esse regime da CPRB, ele vai ter sim que pagar o ICMS.
na composição dessa base de cálculo. Ele deverá fazer esse trabalho, esse planejamento anteriormente, porque uma vez que ele faça essa opção, já não vai ser mais possível ingressar na justiça e tentar, né, aliviar um pouquinho aí o valor, diminuir um pouquinho a base de cálculo e, consequentemente, o valor do tributo a ser recolhido. Então o Supremo bateu muito nessa tecla, falou que faz parte do planejamento tributário e dessa forma é uma opção. E por ser uma opção, o empregador, né, o sujeito passivo desse tributo, ele vai ter que fazer o planejamento certinho, sob pena de ser onerado. E nesse caso, pessoal, os ministros eles também entenderam que permitir o ingresso no novo regime do CPRB e, ao mesmo tempo, não permitir a composição do ICMS seria proporcionar uma vantagem exagerada em detrimento aí dos recursos da União, né? E nesse caso, a gente teria uma violação aí de um dispositivo constitucional expresso, pessoal. Aliás, pessoal, é necessário lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo. Então, como não houve nenhum tipo de lei específica tratando da base de cálculo da CPRB, não tem como, né, o Supremo Tribunal Federal, por uma mera interpretação, favorecer os contribuintes nesse aspecto. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, aguardo vocês no nosso próximo encontro.